Estamos ao vivo em mais uma live aqui do Sala Crítica. A live que a gente chamou de Live Crítica. A gente ainda está tentando pegar esse nome aí, mas por enquanto a gente fica aí com Live do Sala Crítica, né? Esse nome vai pegar ainda, o Live Crítica. Eu estou só fixando o comentário aqui. Vou tentar, que eu não aprendi ainda a fazer isso. E consegui. É bem mais fácil do que eu imaginei. Bem, hoje a gente vai ter uma conversa aí super especial com o Renato Dornelles, jornalista, cineasta, grande referência aqui no Rio Grande do Sul. E só estou esperando agora ele entrar na live e já adiciono ele aqui na conversa. É uma live que eu estou bem ansioso aí para fazer, que fala não só de cinema, mas fala também do nosso sistema, da nossa sociedade aí, e ele é o cara certo para falar sobre isso. Vou só esperar agora o Renatinho entrar. Renatinho, acabei aí chamando ele pelo apelido que ele é conhecido no meio jornalístico. Vamos só esperar o Renato chegar e a gente começa o bate-papo. E também esperar mais pessoas entrarem aí na live. Deixa eu só perguntar aqui para ele se está tudo ok. Vamos ver aqui. Espera aí. Tá. Espera aí. Vamos aguardar um pouquinho o Renatinho Dornelles chegar aí na nossa live. Renato aí, para quem não sabe, para quem está de fora do Rio Grande do Sul, o Renato é responsável por co-dirigir o documentário Central, que retrata aí a vida dentro do maior presídio da América Latina, que é o Presídio Central aqui de Porto Alegre. E o documentário aí foi bem chocante e bem importante para a nossa sociedade, para mostrar aí pro Brasil as condições de quem acha que as penitenciárias e os presídios são confortáveis e, enfim, né, é um choque de realidade. Deixa eu só perguntar aqui pro Renatinho o que está acontecendo, onde ele está. Espera aí. Fica aí, que eu só vou mandar mensagem aqui, vão aquecendo aí que ele já vai entrar aí. Espera aí. Minha estrutura aqui, ela fica meio bem em cima do meu computador, então eu tenho que me debruçar um pouco para poder digitar aqui. Mas vamos lá. Vamos aguardar aqui. Ele já vai chegar. Disse ele para mim que estava a posto. Essa já não é a primeira live que eu... Pera aí. Só um pouquinho. Deixa ele tá dizendo que está entrando. Ele só tá perguntando aqui como fazer isso. Tu fala ali com ele, tu ajuda ele a entrar aqui na live? Pera aí. Só um pouquinho que estou tentando aqui conectar o Renatinho na nossa live. Espera aí, que acontece. Fiquem aí. Tá. Só explica ali pra ele, eu te mandei o contato, só explica pra ele como é que entra certinho aqui. E além disso, o Renato, ele tem mais de 30 anos aí de carreira no jornalismo, né? Ele é focado na área de segurança pública e também do samba, né? O cara é multitalentoso aí. E nessa semana que a gente está passando por uma semana tão turbulenta pra gente aí no Brasil e no mundo, eu acho que um bate-papo com o Renato vai ser bem interessante pra gente conseguir entender um pouco também da atual situação na visão de um cara aí que acompanhou a história. A Kiane está me ajudando aqui, falando com ele, para ele entrar na nossa live.
E aí, em seguidinho, ele vai estar aí com a gente. Se quiserem já mandando perguntas também, que quiserem ir falando, a gente já vai separando aqui para depois fazer as perguntas para ele. Só um pouquinho que ele já vai conectar com a gente aqui. Só um pouquinho. Conseguiu? Tá, ele já vai entrar aí com a gente. Só um pouquinho. Deus, mas a conversa vai valer a pena. Essa espera vai valer a pena pra gente conseguir ter esse bate-papo aí com o Renatinho. Só um pouquinho. E, bom, além disso, o Renato também lançou recentemente aí ele escreveu o livro Falange Gaúcha, né, em 2006, 2008. E aí o documentário dele, o Central, foi baseado nesse já estão pedindo pelo Renatinho, ele está vindo. Calma que ele está vindo, Roberto. Ele já vai chegar. E o Central adapta essa história aí do Falange Gaúcha. E também agora, recentemente, ele lançou A Cor da Esperança, que é a primeira obra ficcional dele. Lançou no final de 2019. E então o homem tá em todas. É documentário, Peraí que ele tá chegando. Ele só entra ali e eu convido ele pra... Ele tá vindo? Ele entrou. Pera aí que eu vou chamar aqui agora. Só um pouquinho. Vai começar. Bora. Olha aí. Aí, conseguimos. Conseguimos. Tudo bem? A espera vai valer a pena. Grande Renatinho, uma satisfação te ter aqui hoje com a gente. O pessoal já estava ansioso, clamando por ti aí na nossa live. Roberta Brum já estava ansiosa, já começamos a receber elogios aí do teu trabalho. E, bem, já te apresentei antes de tu entrar aí na live. Falei dos teus mais de 30 anos de jornalismo, teus trabalhos, teu trabalho com o Central, teu trabalho agora com A Cor da Esperança também. E então, a gente já pode arrancar aí das nossas perguntas, mas primeiro, mais uma vez, te agradecer por estar aí com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, Carlos. Eu agradeço, sempre bom conversar sobre o trabalho, o que nós estamos aí, né, fazendo, sempre é bom. Legal. Renato, primeiro dizer que o Central, o nosso vídeo que a gente fez sobre o Central, na época que o Sala Crítica ainda se chamava Bode na Sala, segue sendo o nosso vídeo mais assistido do nosso canal. Foi um sucesso o vídeo, e a gente ficou muito feliz e muito satisfeito, né, com a repercussão que teve, não só o documentário, mas o nosso vídeo também ajudou nosso canal também. Enfim, o documentário só trouxe alegrias e coisas importantes também, né, como colocar o holofote em cima do nosso difícil, complicado sistema carcerário que a gente tem no Brasil. Eu queria te perguntar logo de começo, assim, como é que foi fazer como é que é trabalhar num documentário, principalmente um documentário tão complexo quanto o Central, que tem imagens de dentro da prisão, e não é apenas uma prisão, né? É uma das piores prisões aí que a gente tem na América Latina. Como é que foi conseguir aquele material e realizar esse documentário? Certo, Carlos. Bom, vou te dizer assim que o trabalho ele foi crescendo, né? Foi crescendo ao longo. A Tatiana Sagra, diretora, que havia pedido anteriormente
os direitos sobre o livro Falange Gaúcha para fazer um curta, ok? Foi feito o curta O Poder Entre as Grades, e ali eu tive os primeiros contatos, isso em 2013, primeiros contatos assim com toda essa questão de cinema, de documentário. E a partir dali, pelo que a gente obteve de informações, imagens internas do presídio, mas só de corredores e locais assim, digamos assim, menos ou locais mais visíveis, assim, né? Locais assim não tão proibidos. E com o que a gente obteve, a gente decidiu que não tentar um longa para usar né, o que nós já tínhamos e também conseguir mais coisas, fazer um longa. Aí nós decidimos fazer um longa sobre o Presídio Central, porque o Poder Entre as Grades tinha um caráter histórico que contava a história do crime organizado aqui do Rio Grande do Sul. Aí então começamos a trabalhar com o longa. E fomos, né? A gente mais ou menos sabia o que queríamos, mais ou menos tínhamos um pré-roteiro em mente, porque sabíamos já um pouco do funcionamento do Presídio Central, as características e todas as questões internas, né, do Presídio Central, e fomos ouvindo autoridades, inicialmente ouvindo autoridades, conseguimos avançar um pouco para falar com alguns presos, mas ainda assim alguns presos meio que escolhidos, embora nesse momento a gente já tivesse tido a oportunidade de conversar com dois líderes da principal facção que tem aqui no Rio Grande do Sul. Eu digo a principal, não a mais violenta, mas a principal, não sei se a gente pode dar, acho que podemos dar os nomes aqui, a gente não costuma dar no dia a dia da imprensa, mas aqui acho que a gente pode até pelo tipo de público, né? Nós trabalhamos aí em cima do aliás, a gente entrevistou os líderes dos Manos, foi a primeira líder da facção Os Manos. Mas nos faltava muito, assim, para mostrar a realidade mesmo do Presídio Central. E a Tatiana tinha um plano já muito antigo, que era de botar câmeras, porque a gente sabia que nas galerias, com os presos, principalmente as galerias de facção, a gente não conseguiria entrar. Então a gente conseguiu não, a gente planejou de colocar câmeras nas mãos dos apenados. No primeiro momento, a vara de execuções, o juiz Sidney Brususka, disse que não se opunha desde que houvesse a concordância dos presos, também da direção do presídio e dos presos. Num segundo momento, a gente tentou com a direção. Inicialmente nos foi negado, mas aí houve uma troca de diretor no presídio e assumiu o presídio o Major Dagoberto Costa, que ele aparece, inclusive, aparece no filme, e ele disse que pela direção, quando ele assumiu a direção, pela direção, ok. Mas aí vem a parte mais difícil, que éramos negociar, liberar. Tá tudo certo contigo? Tá. Você teve um pouquinho fora. Pelo menos atrás a gente tinha sumido. Pera aí, que pra mim deu uma travada aqui, só um pouquinho. Não deveria estar acontecendo. Pera aí. Pra ti tá tudo ok? Pois é, aqui tá dizendo que está tudo ok. Vamos ver aqui o que tá acontecendo, porque pra mim o Renatinho tá meio quadriculado ali. Só um pouquinho. Vamos ver. Tá me ouvindo bem agora, Renato? Eu tô te ouvindo bem. Aliás, Tá. o tempo todo eu tava te ouvindo bem. Tá.
Agora pra mim tá legal de novo. Certo. Então, o que vinha, depois de ter obtido o aval da direção do presídio, vinha a parte mais difícil, que era a autorização dos próprios presos. E a gente sabe que nas galerias do Presídio Central existe uma espécie de prefeitura, e é assim chamado pelos presos. A prefeitura é que é um, digamos assim, um colegiado de presos ali, uma galeria com 400, tem um colegiado ali de 30 no máximo, mais menos, até 20, e tem o chamado prefeito, que é o que manda na galeria, quem lidera. E aí, então, sem autorização desses, a gente sabia que não conseguiria colocar as câmeras lá dentro. Foi aí que a gente teve uma primeira reunião, eu e a Tatiana, a Brigada Militar nos autorizou e levou 5 líderes de facções para conversar com a gente. Estava presente um líder do pessoal da Farrapos, um líder da Conceição, um líder dos Manos, um líder dos Abertos e um laranja dos Bala na Cara. Bala na Cara mandaram um laranja, alguém que não era líder, eu percebi de cara, assim, que ele estava totalmente perdido na reunião, mas tudo bem, faz parte. E aí o líder dos Abertos disse que não concordaria, já de imediato. O líder dos Manos disse que ia submeter o pessoal, e no caso dos Bala na Cara, assim, até nem nos disse nada, e o da Farrapos também disse que nos daria uma resposta, mas eles indagaram o que a gente gostaria, o que a gente pretendia, explicamos a eles, e aí alguns assim sinalizaram que poderiam liberar ou não. E aí dois acabaram liberando, mas isso depois de uma série de reuniões. A Tatiana teve, na época, como eu trabalhava na Zero Hora, não tinha muito tempo para participar das negociações. A Tatiana acho que teve umas 3 reuniões, só ela com eles, e na última reunião, que aí foram todos os líderes de galeria, não só os de facção, mas os líderes evangélicos, da galeria dos autores de crimes sexuais, da galeria dos trans e travestis. Foi uma reunião ampla, assim, com 26, eu me lembro que tinha 26 líderes e seus subs. E foi uma reunião tensa, estava presente o juiz Sidney Brususca, estava presente o chefe da segurança do Central, na época o major Guatemi Richard, quando aí nós conseguimos que dois de facção concordassem, e mais também da Galeria das Travestis e Trans, e também de curso superior. Então, a gente conseguiu colocar 4 câmeras lá dentro de galerias. E para nós, ainda a gente já estava contente, né, de ter conseguido isso, mas com o tempo ainda nos satisfez mais ainda, porque quando a gente começou a ver, assistir as imagens e tal, e aí, só que aí, claro, né, as imagens acabaram assim criando assim algumas divergências depois na hora da montagem do filme. Essas imagens, eu e a Tatiana, nós temos uma formação jornalística, embora a gente entenda que documentário é diferente, né? Alguns aspectos é diferente, mas agora, para mim, eu continuo com o mesmo princípio de que a qualidade da informação supera muitas vezes algum problema na qualidade de imagem, por exemplo. E claro, as câmeras que a gente passou para eles não eram as câmeras profissionais, não era a mesma que a equipe usava, e também eles também não eram profissionais da imagem, né? Muito embora uma das câmeras, a que mais aparece no filme, o nosso, entre aspas, cinegrafista ali, que era um preso, nos surpreendeu muito positivamente. Ele nos surpreendeu bastante, porque nós falamos para ele que precisava do direito de imagem, né, para que as pessoas precisavam autorizar o uso da imagem.
para aparecer no filme, que não poderia, então ele captar simplesmente. Então ele, para não ficar anotando um por um, isso foi uma ideia dele, ele ligava a câmera e pedia para a pessoa falar todo o nome, e aí perguntava, você autoriza o uso da sua imagem? E a pessoa autorizava por gravação. Então, para nós, assim, foi bem isso. Esse é o começo. Depois, assim, quando tinha uma fila grande, ele, para não mostrar os rostos, ele pegava a fila em segundo plano, pegava o pessoal servindo café e pegava só as pernas de quem estava na fila. E ao mesmo tempo ele narrando, assim, aqui agora é o café da manhã, e o café da manhã é assim e tal, aí depois é o panelão, né, na hora do almoço, e ele ia narrando, mostrando as questões e as questões que incomodavam ele. Tem aquela parte, né, que todo mundo acha nojento, mas em que ele mostra o esgoto entupido. Ele, aqui, hoje é dia de visita, o esgoto entupido, para nós já é normal, mas para as visitas não é normal. Então ele fez um grande trabalho, assim, nos ajudou muito, assim, uma das pessoas que, né, que ficaram com a câmera lá dentro do presídio. Sim. Não, o resultado ficou incrível mesmo. Eu queria saber se existe, não sei se vocês pesquisaram, mas existe precedente disso? Vocês já viram algum outro documentário em que câmeras foram entregues para os presidiários para fazer o filme? Sim, sim. O prisioneiro da Grade de Ferro, do Paulo Sacramento, diretor Paulo Sacramento, também usou essa técnica, que ele mostrou o cotidiano, mas no caso do Carandiru, quando estava só um prédio ainda, era pouco antes da implosão, né, do Carandiru, tinha só um prédio ocupado, ele colocou, para fazer o documentário Prisioneiro da Grade de Ferro, ele usou os presos também. Foi assim, mas foi um processo mais longo. Chegamos a todo esse tempo, assim, ele chegou da oficina para os presos, para eles poderem usar a câmera. O que eu sei é só esse, além do nosso é esse, só o prisioneiro da Grade de Ferro, que utilizou câmeras de apenados, né, que a gente chama, que é filmagens feitas por. Não, sensacional, sensacional. E, Renato, eu queria te perguntar, eu estava na cabine de imprensa até do Carcereiros, o filme, e tu também estava presente lá no dia, e depois a gente vê o Central, né, quando a gente assiste alguma outra produção que retrata os presídios do Brasil, a gente vê um choque, uma diferença muito grande, assim, né, por exemplo, no Carcereiros lá, a prisão organizada, limpa, enfim. E eu quero saber, Titi, que teve ali dentro, vendo, gravando, fazendo o Central e também tuas matérias jornalísticas desde sempre ali. Qual é a diferença que tu enxerga, por exemplo, de um Carcereiros, de um Carandiru? Qual é a produção que tu acha que mais se aproxima da realidade dos presídios brasileiros? Certo. Assim, analisando, por exemplo, os filmes de ficção, eu boto assim no grau, né? Mesmo nós fazendo documentário, vai ser difícil retratar a realidade exatamente como ela é. Vai ter muita coisa. Eu acho que uma das vantagens de ter colocado câmera na mão de apenados é justamente o fato pelo seguinte: a presença da câmera. E do outro lado, se a pessoa souber que a câmera está ligada e se mostrando, ela já não vai, ela pode, talvez, já não agir com a mesma naturalidade, certo? Porque ela já pode começar a interpretar ali, né? Mas se fôssemos nós que estivéssemos lá dentro, aí já seriam corpos estranhos, pessoas estranhas, já mudaria ainda mais. Né? Então a gente conseguiu reduzir isso, né? A questão ficou a câmera, mas não fomos nós, foram eles mesmos se filmando. Na ficção, claro, assim, tem ótimos elencos, tanto um como o outro, e aliás,
ambos, né, são originados, tanto o Carandiru, por exemplo, o filme Carandiru, como o Carcereiros vem da obra do Do Drauzio Varela. Drauzio Varela, né? Uhum. Que é uma coisa elogiável. Drauzio Varela soube colocar, descrever a situação no período em que ele foi estagiário, que ele foi voluntário, dentro dos presídios. Ele conseguiu descrever bem. E claro, mesmo com ótimos atores, mas aí a coisa já se distancia porque é difícil assim tu mostrar a realidade exatamente como ela é. O Carcereiros, o filme, ele tem uma peculiaridade também, um pouco, porque a série ela foi baseada né, no trabalho do Drauzio Varela. Uhum. No filme já é só uma inspiração, porque tanto é ali que é uma ficção em que eles colocam a questão da corrupção, colocam a questão do terrorismo, eles, né, juntam uma série de fatores. Claro, se tenta, mas eu elogio bastante assim mais a questão do filme Carcereiro pela ação, né, um filme de ação, de aventura, eu achei forte nesse sentido, Sim. mas não muito, não tão próximos, claro, da realidade. Mas aquele dia até eu participei do debate, né, ao final do Carcereiro, mediado pelo Roger Lerina, e estava participando do debate também um ator, eu esqueci o nome dele agora, mas ele foi do Big Brother, um ator, um estrangeiro, que foi do Big Brother, O Kaysar, e Kaysar, exato, que faz um ele tá papel no elenco, é. de terrorista no Uhum. filme, e também estava o Marçal Aquino, que é um dos roteiristas. E eu, no final do debate, fui humildemente levar o meu livro e um exemplar do livro e um DVD do Central para o Marçal Aquino. E aí, para minha grata surpresa, ele disse: Ah, não, mas eu já assisti várias vezes. Aí eu pensava, Que é demais, mesmo? né? Sim, sim. Aí ele me revelou, eu não sabia, que a equipe de roteiristas, um dos filmes que ela mais assistiu para tentar se aproximar ao máximo da realidade do presídio foi o Central. Que demais, que demais. Bah. Foi um dos filmes. Então, eu brinco, eu digo, a gente cedeu o material e o Drauzio levou a fama, porque na verdade o carcereiro no filme é só inspirado, assim, né? Mas não tem a ver com o que foi escrito pelo Drauzio. Sim, Diferentemente do Carandiru, que foi baseado, não. O Carandiru foi baseado na obra do Drauzio Varela. sim. Até o Carcereiros, a única coisa, o que me incomodou um pouco realmente foi a retratação de como é o presídio, enfim, que parece ser muito mais organizado, limpo, com uma estrutura muito melhor que a que a gente vê na realidade, né? E talvez por isso a gente tenha uma diferença da visão do público, né? Que as pessoas acham que os presidiários vivem bem, vivem com conforto dentro dos presídios. Então, se a gente pega ali o que é retratado no Carcereiros, o filme, por exemplo, que é uma estrutura muito bem organizada ali do presídio deles, e a gente pega o que foi mostrado no Central, é uma diferença gigantesca, né? O que de um para outro, né? E talvez o público tenha como Exato, referência a organização dos filmes de ficção e não do Central, que é bem mais a realidade mesmo, né? exatamente, é o que central, digamos assim, o central é a realidade, o próprio palco é o presídio mesmo, né? Uhum. Hoje, se a gente fosse fazer um filme de ficção de um presídio, a gente teria que ver uma locação que se aproximassem, né? A série que veio a seguir do Central do Carandiru, outras histórias, Uhum. foi filmada quando só tinha mais um prédio em pé do Carandiru, né? E claro, a realidade é bem diferente. E também porque ali, por mais que se interprete, vai ficar, vai ficar longe da realidade, embora porque um documentário ele vai te mostrar exatamente como é. No Prisioneiro da Grade de Ferro, que é também um documentário, tem uma cena assim que
uma câmera, os presos deixaram a câmera no pátio, e ali de noite toda hora se aproxima um rato, ou vários ratos se aproximam, porque querem ver o que é a câmera, então eles se aproximam, assim, né? Isso é realidade, isso é coisa que acontece. No nosso documentário aparece rato, aparece barata, aparece esgoto entupido, porque é a realidade, foi filmado lá dentro da realidade. Claro, a ficção pode tentar imitar isso tudo, mas é Não chega difícil. perto, né? Não chega É perto, né? difícil, não é fácil, não é fácil criar um cenário parecido ou próximo do real, Sim. né, E nesse sentido. Claro, claro. E nesse teu. Como dá para dizer hoje em dia que o Renato Dornelles é um especialista aí em segurança pública, é um cara que é referência aí para a gente aqui no Rio Grande do Sul, e agora a gente sabe até que no Brasil também. E eu quero saber como é que tu acha que tá, como é que tu acha que o Central, principalmente, está lidando com esse problema aí da pandemia do novo coronavírus. Inclusive, a gente, no vídeo nosso lá de crítica do Central, lá no nosso canal, um dos comentários que a gente recebeu no vídeo foi de um ex-presidiário do Central, e ele comentou que realmente é bem como é retratado no Central, é como é lá dentro, e ele ressaltou, ele fez crítica ao juiz Brazuska, Brususca? né? Bruzuska. Brususca. Bruzuska, ele disse que o juiz o comentário dele foi o juiz Bruzuska é um baita FDP, me botou preso lá por estar de carona em um carro clonado, sendo que eu nunca tive bronca. E o Central em higiene é o pior mesmo. Então, esse comentário de quem já teve dentro do Central. Mas ele está, de certa forma, sendo injusto na questão, talvez, do Brususca. O Brususca é juiz da vara de execuções criminais, ele não condena. Né? E quando o preso é condenado, é que passa para a jurisdição do Brususca, né? Assim, eu vejo o Brususca como um juiz bastante humanista, um juiz que procura até bem compreensível, mas tudo bem, é a opinião desse. Sim, não é minha opinião, é a opinião de quem comentou lá no nosso vídeo. Exato, Sim. Mas sabe que acho que essa história já chegou a mim, alguém reclamando, alguém, não sei de que maneira, mas alguém já me falou, talvez esse próprio ex-preso tenha me falado essa história de que estava num carro clonado. Tem um de reputação por aí, né? Mas a questão, mas ele falou o resto, o problema de higiene que ele falou. De higiene. Então, dentro desse comentário, como é que tu acha que eles estão lidando com a pandemia dentro do Central? Eu costumo dizer assim, para mim, assim, eu acho que o principal problema do Central e da maior parte das prisões brasileiras, para mim, é a superlotação. E desse decorre os demais. Os presídios, eles são precários, claro, precários também por falta de manutenção, mas quando ele é superlotado, ele causa uma série de outros problemas, ou pelo menos de riscos, né? Um presídio superlotado, ele vai ter problemas, ele vai ter higiene, porque alguns não. Agora mesmo eu venho escrevendo e a gente está preparando, eu e a Tatiana, a quatro mãos, um novo livro, e a gente vem falando sobre isso, e também os problemas, a superlotação, ela tira as condições, um presídio que é para menos de 2.000, já se colocou mais 5.300, o sistema sanitário, sistema de abastecimento de água, sistema de energia elétrica, estão todos assim danificados, prejudicados, né? Mas agora a questão também da superlotação é a questão da saúde, né? Até digo que o presídio central até é considerado referência no tratamento da tuberculose, eu até acredito, porque tem muitos casos de tuberculose, mas se não fosse talvez
a ação do sistema de saúde que lida com o central, talvez fosse muito pior, imagina. Embora a última história, e até no filme ele conta do preso, preso que não foi tratado a tuberculose, abriu um buraco do lado do corpo, eu vi a foto do preso, um buraco horrível, e pelo aquele buraco dava para ver o coração batendo, né? Isso porque não foi tratado bem. Isso o Brususca conta no filme. Então, a questão da saúde com a superlotação, e agora com um tipo de vírus que nem o corona, é pior ainda, é arriscado. Se não, a gente não recebeu ainda informações acerca de como é que está a situação do Central em relação ao corona, mas é certo que numa galeria com 400 presos, não tem como tu realizar o isolamento, não tem como... Eles dormem encostados uns nos outros, porque não tem espaço. No corredor, dormem encostados uns nos outros, compartilham colchão ou manta, não tem durante o dia como manter o isolamento de 1 metro, nem de 1 metro de distância, porque é muita gente. Então, eu vejo assim, o sistema penitenciário correndo risco de um caos caso haja uma epidemia de coronavírus. E até porque também, se em várias cidades brasileiras, os hospitais, as UTIs já estão saturadas, já estão superlotadas, onde é que vai se colocar, né, essas pessoas? E ainda mais com o preconceito que a própria sociedade tem em relação ao presídio. Aliás, isso sim é um erro que se comete muito grande, as pessoas, porque todo ano tem, exceção desse ano que foi tudo diferente, mas todo ano tem a questão do período de vacinação. E todo mundo questiona, acha que é um privilégio dos presos, porque os presos são vacinados, né, na campanha de vacina contra a gripe, são vacinados contra a gripe. O que não entende é que, por ser uma instituição total que mantém os presos ali o dia todo, o que acontecer lá vai ter reflexo aqui fora. Eu costumo dizer, não existe muros e grades tão altas que possam separar a sociedade reclusa da sociedade livre. E não existe. Porque, mesmo agora, tomaram uma medida de suspender as visitas por causa do coronavírus, mas tem os funcionários entram e saem. Os funcionários da Brigada Militar, da SUSEP, eles entram e saem dos presídios diariamente. Ou alguns que não são diariamente, por esquema de plantão, por folga na escala de plantão, mas semanalmente eles entram e saem. E essas pessoas têm contato com outras pessoas aqui fora. E além do que, também, eles estão correndo riscos, os funcionários vão correr riscos. Então, se houver uma epidemia lá fora, lá dentro do presídio, é fatal o que vai acontecer aqui fora também. Sim. Então, as pessoas têm que entender isso, que não é privilégio para preso. Né? Isso o pessoal é difícil de entender, né? Mas, Renato, deixa eu ler aqui alguns comentários que tem. A JM Alcântara diz: meu artigo tem como referência principal o livro Falange Gaúcha do Renato. Apresento ele na segunda. Boa sorte aí na apresentação e certamente aí vai ser Peço para ela isso, depois mandar o link. Gostaria muito de ler depois do teu artigo. JM Alcântara, né? Alcântara, isso. Depois se quiser mandar pra gente aí também, a gente encaminha pro Renato. A Roberta Brum dizendo ídolo. A Denise Dutra dizendo a cor da esperança é maravilhoso. A Roberta Brum é uma das pupilas, eu tenho muito carinho por ela, colega da minha filha no jornalismo. Foi minha colega também. Foi tua colega também? Colega da Renata também. Isso, da Renata, exato. Roberta Brum é suspeita. Carinho muito grande por ela. Um beijão, Roberta. Ela tava bem na expectativa por essa live. A Bárbara Matos mandou um aê quando tu entrou na live. A Kiane Sutelo dizendo baita jornalista. Uma galera mandando coraçãozinho.
A Roberta também diz que o Central é um baita documentário, um tapa na cara da sociedade. E deixa eu ver aqui quem mais. Tem uma galera aí que entrou, mandando um monte de gente mandando coraçãozinho. A Kiane também diz que o resultado ficou ótimo e realmente a qualidade da informação prevaleceu no Central. Certo. O estilo, eu e a Tatiana, e a gente já vem com outros trabalhos, já anuncio aqui, até por sinal, a gente vem com um livro em seguida, que deve, de repente, ser lançado junto com a estreia da nossa série. Nós estamos com uma série de 13 episódios pronta, chama-se Retratos do Cárcere, vai ao ar em agosto, a partir de agosto, eu não sei ainda o dia exato, mas a partir de agosto a gente vai divulgar, na Box Prime Brasil, que é uma TV... a cabo, uma TV, né? Vai em 13 episódios, chama-se Retratos do Cárcere. Começamos falando sobre o encarceramento em massa, processo que aconteceu no Brasil, principalmente nos últimos anos. Depois temos 2 contando a história das facções, primeiro começando pelo Rio de Janeiro, Falange Vermelha, Comando Vermelho. Tal. No segundo, falando do PCC, contando a história. No quarto, sobre... No quinto episódio, no quinto, sexto e sétimo, é sobre pessoas que visitam, um sobre mães que visitam presos, o outro sobre mulheres, aí visita íntima, né, falando sobre companheiras, mulheres de preso, e o outro sobre filhos de preso, né, cada um com seus dramas diferentes e dramas comuns também. Depois temos mais 3 episódios, um sobre religião, né, os religiosos dentro dos presídios, outro sobre os trabalhadores, que é uma categoria muito discriminada dentro do presídio, na versão de valores lá, e outro sobre as trans e travestis, dentro da galeria, né, os dramas vividos por elas. Os 3 últimos, a gente fala, inclusive com questionamentos, sobre o método APAC, no penúltimo, sobre o semiaberto, que é um sistema problemático, com muitas mortes, fugas e etc. E o último sobre o difícil recomeço. É sobre os regressos e o difícil recomeço, tomada de vida. Né? Sim, inclusive desculpa te interromper, Renato, só para falar aqui um comentário que a gente recebeu também da Denise Dutra, né? Que não tem como recuperar Sim. preso dessa maneira como acontece no Central, né? A Denise Dutra, que também é uma amiga, e a gente tem também feito aí um trabalho conjunto, uma amiga que eu conheci numa situação muito difícil, que eu a entrevistei, porque ela teve um filho assassinado, e eu entrevistei, e ela vem escrevendo um livro já há algum tempo, até para ajudar outras mães a superar esse drama. Passou uma situação difícil, né? Mãe, Amor e Justiça é o título que ela própria escolheu. Então, também um abraço para Denise Dutra. A Elizabeth Bina diz que a triste verdade é que talvez não queiram recuperá-los, né? Então, acho que deu uma travadinha aqui. Uma travadinha? Eu acho que voltou. Eu acho importante essa observação dela. Porque o que a gente percebe é que não há interesse político, né, como a gente diz assim, em melhorar os presídios. Primeiro que teria custos. E nenhum político, raramente um político investe em presídio porque não dá voto. Certo? Segundo, porque a sociedade, de um modo geral, e até entendo assim, que a sociedade se sinta amedrontada, a sociedade se sinta revoltada com a grande violência que assola e que amedronta as pessoas, faz as pessoas ficarem em casa, terem medo de sair, etc. É normal. E é normal que as pessoas queiram tenham um sentimento de vingança, né? O Freud escreveu no Mal-Estar na Civilização, né, que as pessoas assim, elas extrapolavam,
né, no tempo daquelas execuções públicas, né, com suplícios, elas extrapolavam e aquilo juntava multidões. E essas multidões, elas extrapolavam aquilo que estava trancado nelas, assim, por tudo que elas achavam injusto e pelos crimes e por etc e tal, extrapolavam assistindo o sofrimento daquelas pessoas ali que foram condenadas. E é uma maneira que até hoje a sociedade ainda vê. A maior parte das pessoas, se fizer uma pesquisa, vai dizer que quanto pior tiver o presídio, melhor para a sociedade, melhor vão se sentir. Mas um dos propósitos central, eu digo, no central a gente não veio trazer respostas. A gente, que com o nosso trabalho todo, meu e da Tatiana, a gente busca fazer com que as pessoas, pelo menos, questionem as suas respostas prontas. Não é as respostas, não somos donos da verdade, mas a gente, pelo menos, provoca o questionamento. E no Central a gente sentiu isso, assim, que as pessoas tudo achavam que estava ótimo, as más condições, a superlotação, porque os presos estavam sofrendo, e a gente mostrou que isso é um tiro no pé da sociedade. Porque os presos que lá estão, eles caem na mão das facções, ficam cada vez mais sob o domínio das facções e aumenta a criminalidade aqui fora, porque eles saem de lá com dívida com as facções e se não pagarem essas dívidas, eles morrem, são mortos, e de que forma eles pagam? Pagam cometendo crimes. Então, é um sistema que fica se retroalimentando, né? Retroalimentando, né? A partir que tu entrou no Central, não tem reabilitação, né? É muito difícil, porque tu já sai de lá tendo que cometer novos crimes. Exato, né? até porque quando o sistema ele tem um índice mais ou menos superior a 70% de reincidência, então aquele que entrou pela primeira vez, ele tem uma grande chance de voltar a cometer crime e como se não bastasse um crime pior, né? Até porque ele passou lá pela escola lá dentro. Lá dentro não deixa de ser uma escola do crime. Isso pode parecer clichê, mas é verdade. É verdade. Lá dentro, os presídios como estão, é uma escola do crime. E não se tem a preocupação de recuperar. Eu costumo dizer, até porque eu digo, muitos que estão lá, a gente usa muita palavra ressocialização, mas muitos que estão lá não foram nem socializados. Agora, nesse livro que a gente vai lançar, a gente conta realidades de meninos que, desde 9, 10 anos, abandonados simplesmente, abandonados, família totalmente destruturada, comunidade destruturada, e que o crime adotou, e desde 12 anos, já trabalhando para o crime, e trabalhando com crime pesado, já entendendo que tem que matar. Entende? Isso é uma realidade. E aí chega dentro do presídio, quando é preso, chega aos 18 anos, é preso, a maior parte é preso por tráfico de drogas. E aí ele é colocado lá dentro de um presídio por tráfico de drogas. Isso passou pela mão do policial militar que o apanhou na rua e disse: tu está preso porque tu está vendendo drogas. Aí ele é levado perante o delegado de polícia, que vai dizer a mesma coisa. Depois para o juiz, que vai dizer a mesma coisa. Aí ele é colocado numa galeria do Central, que é onde mais se vende droga livremente, porque ali nem a guarda entra, então ali se vende droga com a maior tranquilidade, sem risco nenhum, entende? E aí como é que na cabeça dele, olha, eu estou preso porque não posso, porque eu estava vendendo droga e não pode, mas me colocaram no lugar onde se vende droga livremente. Entende? Então não tem como recuperar qualquer pessoa, sabe? Não tem. A maior parte das nossas prisões não tem. Claro, aí as pessoas às vezes dizem, tá, mas como é que tem os que se recuperam? Bom, se contar os 30%, normalmente é presídio que não está superlotado, é presídio. E os que ainda se recuperam nos grandes presídios, que é uma parcela muito pequena, come o pão que o diabo amassou para conseguir se recuperar, porque é muito difícil tu conseguir não cair na mão de uma facção, tu estando no presídio. Claro. É muito difícil tu sobreviver.
É complicadíssimo. Renato, É, tem agora a gente está vendo pelo mundo aí uma série de protestos anti-racismo que ali estourou isso a partir da morte lá do George Floyd nos Estados isso. Unidos. E agora no mundo inteiro a gente está acompanhando protestos anti-racismo, né? E Uhum. se a gente traça um paralelo aí, a gente vê que o nosso sistema prisional aqui do Brasil, 2/3 dele é ocupado por negros, né? Isso. E sendo que a nossa população aí, a gente tem mais da metade da nossa população é negra, né? Então, e também falando disso, a gente tem muito na ficção, em séries de TV, principalmente, filmes, acontece muito da gente ver uma normalização, assim, nem sei se essa palavra é a certa, mas enfim, de negros que são retratados na ficção como criminosos e os Uhum. policiais brancos são os grandes heróis das séries e, enfim, dos filmes. E isso acaba refletindo na sociedade e acaba chegando até no nosso sistema Sim. prisional aí que agora está ocupado 2/3 pela população negra, né? E eu quero saber como é que tu enxerga isso, como é que tu vê isso na ficção sendo retratada isso, como é que tu vê como isso gera preconceito na sociedade e como isso acaba se refletindo no sistema prisional. Bom, sobre a ficção, hoje mesmo eu assisti um filme, Street Fall, se eu não me engano. É um filme francês, muito bom. Mas agora, a questão da ficção muitas vezes ela ajuda a criar o estereótipo que a própria mídia também cria, né? Estereótipo. Mas também, muitas vezes, a ficção na Netflix, Street Fall, se alguém puder assistir, há muita discussão em torno disso, né? Em torno da discussão, em torno da Paris que exportou o modelo, né? Um modelo modelo de cidade, né? O modelo de urbanização que foi lá desde o prefeito Haussmann, e que um modelo que dividiu a Paris em duas, um lado da sociedade mais burguesa e classe média para cima, e do outro lado os mais pobres e para onde os imigrantes dos últimos anos acabaram indo, né, também, né, principalmente os que vieram da África. Mas o filme, quando traz uma discussão acerca disso, eu acho bem válido. Porque a ficção também não pode fugir da realidade, né? A ficção não pode fugir muito da realidade, ela tem que ter uma verossimilhança. Então, ela tem que retratar que a maioria dos perseguidos são negros, que nos presídios a maioria é negra. Agora, a questão é isso também, né? A questão aí a gente cobrar do outro lado da sociedade. As instituições no Brasil, salvo as instituições no normal delas não são racistas. As instituições de segurança pública não são racistas. Mas os policiais fazem parte da sociedade. Então, volta e meia vai aparecer algum policial que haja com um pensamento racista que predomina em uma parte da sociedade. Até acho que é a Kiane, alguém está colocando uma reportagem que eu fiz para o Sub-21, que foi publicada Uhum. hoje, sobre aquele o angolano lá, né? Sim. Uh, o entendimento, até da advogada do angolano, do próprio angolano, que não houve caso de racismo. Nesse caso, eles eram inocentes, ele e a amiga dele, e os policiais chegaram atirando, para quem não sabe da história, chegaram atirando, e eles imploraram, falaram que eram inocentes, os policiais não quiseram saber, continuaram atirando. A amiga dele morreu agora nessa semana. Ele, o angolano que mora em Goiás, ficou com sequelas. Uh, Aí o angolano, ele mesmo fala, não houve racismo, até porque a minha amiga era branca.
E a advogada dele me falando, não, até porque um dos policiais era negro. Mas isso para mim não invalida a possibilidade de que tenha havido racismo. Sim. O fato dela ser branca, mas ela estava com um negro. E eu vejo vários brancos, eu sou negro, e vejo muitas vezes o branco que anda com o negro, ele também ser discriminado, porque é como se ele estivesse se rebaixando na cabeça de alguns. E o fato de um dos policiais ser negro não quer dizer nada também. Claro, comigo aconteceu em outro período do regime militar, que havia absurdos e a gente não tinha direito nenhum, que eu fui abordado por um... Eu tinha uns 14 anos, fui abordado por um policial militar e ele... O que é, negrão? Tudo. Mas assim, de forma pejorativa e me xingando. E ele era negro. Mas ele estava de farda e se sentia diferente dos outros negros. E no caso aí, nesse caso do angolano, eu ainda digo, mas ele mesmo me contou, esse angolano, que perguntaram para ele, tu é haitiano? Daí ele disse, não, eu sou angolano. Vai morrer, vai morrer. Os imigrantes haitianos ou de qualquer país da África são discriminados aqui. Junta os dois, né? Junta o racismo e a xenofobia também. Exato, E aí mas aí até acaba... alguns negros entram no discurso racista e se acham, por ser o negro brasileiro, superior ao negro africano ou negro haitiano, certo? E sobre a questão dos reflexos na população, realmente, isso é histórico. Ao longo dos anos, antigamente o próprio Estado brasileiro, com leis, reprimia muito mais os negros do que os brancos, digamos assim. O Estado brasileiro, nas leis brasileiras, a capoeira já foi considerada crime, a prática da capoeira. O sambista era perseguido e preso. Tem uma história do João da Baiana, um dos criadores do samba, que cada vez que era visto com pandeiro, ele era preso, levado para a delegacia. Daí um dia ele não foi de uma apresentação que tinha um senador gaúcho, Pinheiro Machado, isso no início do século passado, que gostava do samba e admirava o sambista e convidava eles para tocar na casa dele. Aí um dia o João da Baiana não apareceu e perguntou o que tinha acontecido. Aí o João da Baiana explicou que os policiais tinham pego ele por causa do pandeiro. Aí o Pinheiro Machado mandou confeccionar um pandeiro personalizado com a assinatura dele, Pinheiro Machado, e para que os policiais largassem do pé do João da Baiana. E as religiões afro eram... eu me lembro assim, que a primeira Constituição da República, 1890, ela tinha um discurso de liberdade religiosa, que não haveria perseguição a nenhuma religião. Em um outro artigo ela falava que não se permitia no Brasil o curandeirismo. Aí, para proibir e perseguir as religiões afro, eles equiparavam as religiões afro a curandeirismo. Então, prendiam também os praticantes de religiões afro. Então, historicamente, as leis brasileiras, inclusive, perseguiam o samba, que foi um ritmo criado por negros, as religiões afro-brasileiras, a capoeira, que também é uma dança, também criada por escravos e ex-escravos, tudo que era oficialmente ok. Com o tempo, as constituições pararam de discriminar. Mas a tendência a se ver o negro como suspeito, ocupado, permaneceu. Inicialmente era o suspeito de assalto, de roubo, e até hoje ainda existe, né, essa maior suspeita sobre negros do que sobre brancos. E a lei das drogas de 2006 ainda piorou ainda isso mais. Porque a lei das drogas, ao passo que... Renato, eu vou ter que te interromper só um pouquinho. Eu vou ter que recomeçar a live. A gente faz o mesmo processo de antes. Sim, só pra gente finalizar aqui, porque é 1 hora só que a gente tem de live, depois tem que recomeçar. Então eu vou entrar e vou sair de volta, daí tu entra ali, eu já te adiciono e a gente termina a conversa daí, tá bom? Valeu.
Estamos ao vivo de novo. A gente teve que, como já nesse período de pandemia aí já virou comum, as pessoas já sabem o funcionamento aí do nosso tempo de live, né? Que é 1 horinha só que o Instagram permite. E aí depois disso a gente tem que recomeçar. Agora eu só vou esperar o Renatinho entrar aí de volta para a gente ir para a reta final da nossa conversa, que pode... pessoal, tô entrando de novo. Deixa eu chamar aqui para nossa reta final aí, para deixar o Renatinho jantar também e curtir a noite dele de sábado aí. E apesar de a gente estar na quarentena, também tem deixar o Renatinho curtir a noite de sábado dele tomando um vinho, uma cervejinha, não sei o que o Renato gosta de tomar. Eu prefiro, eu sou muito da cerveja. Gosto do vinho, mas prefiro a cerveja. Inclusive, uma das minhas experiências mais legais que eu tive no jornalismo foi fazer a cobertura lá da noite no bar do Alemão lá. E Verdade. só as lendas do jornalismo gaúcho estavam lá. E daí chegou também de convidado ali o Renatinho lá. Foi uma noite que eu vou botar no currículo, né? Que eu sentei e tomei cerveja com uma galera aí, inclusive com o Renato Dornelles. Isso aí é... Carlos Wagner, Márcio Pinheiro, Alexandre Bach, o Ricardo Chaves, Cadão, exato. Eu posso mandar aqui que faz tempo que eu não vejo em função da pandemia, mas o meu filho Bernardo, quero mandar um beijão para ele. Um beijo especial pro meu filho Leonardo. A gente vai disponibilizar depois, se ele não estiver vendo a live, a gente vai disponibilizar depois no YouTube também. E aí ele vai poder rever esse beijo aí especial que tu mandou para ele. Mas então, Renato, a gente estava falando tu estava falando ali que na Constituição, depois as próprias religiões afro também eram discriminadas, as pessoas eram presas por praticar curandeirismo, mas isso não mudou muito, né? Hoje em dia a gente ainda vê que uma perseguição muito grande relaciona as religiões afro aí com o demônio e todas essas coisas aí. E o Bernardo... Pai, te amo, Senado Bernardo ali, ó. Recebeu já o beijo. Mas então pode continuar. Desculpa ter interrompido aquela hora, Renato. Não, a gente entende. Não, continua, claro, continua. E hoje hoje a gente está com uma série de intolerâncias no país, entre as quais, né, há a intolerância religiosa. Né, também. Então continua nessa perseguição. Mas não é só isso, assim. Mas, claro, as religiões não têm causado prisão, os negros têm causado perseguição, mas não prisão. Mas a lei das drogas de 2006, agora, ela não prevê prisão de usuários. Em contrapartida, ela aumentou o tempo de permanência dos traficantes nas prisões. A grande parte, até o juiz Brususka e sua equipe fizeram um levantamento durante um tempo para ver quem prendia e que levava as pessoas para a prisão central. Em torno de 90%, a imensa maioria dos presos são presos pela Brigada Militar. E a Brigada Militar, claro, faz o seu trabalho, tudo. Mas a maior parte das prisões efetuadas pela Brigada Militar são prisões sem investigação, são prisões em flagrante. E a questão, os questionamentos que se faz é isso. E nós, nesse período que a gente vive dentro do presídio, de pessoas reclamando que foram presas que estavam juntos, estavam próximas, entende? Ou pode até estar junto, mas não ser o vendedor. Tu nunca sabe, tu pode ser um amigo traficante e não saber. Tu tá junto com ele, ele tem 2, 3 quilos de maconha, por exemplo, dentro de uma mochila. Certo? Outros disseram que estavam com quantidades porque eram usuários e foram presos como traficantes. A questão é que com a lei, e como nesses casos de flagrante não há uma investigação prévia, a maior parte das pessoas
são presas com base no depoimento do policial. O policial que diz, não, ele estava traficando. Ou ele estava, não, ou é o usuário, estava traficando. A agência pública, né, de jornalismo investigativo em São Paulo fez um levantamento e comprovou que negros são presos com menores quantidades do que brancos são soltos, menores quantidades de drogas. Ou seja, há brancos que com uma quantidade maior são soltos como usuários e negros com quantidades menores presos como traficantes. Então, o fator racial ele continua interferindo, não tem a mínima São, são, dúvida. são duas medidas diferentes, né? Inclusive, a gente é jornalista e, claro, né? Eu sou um aprendiz jornalista ainda comparado com Não, o é um Renato. jornalista, claro. Mas, mas a gente vê, inclusive, na imprensa, né? A gente vê muito disso, que é uma pena, mas a gente vê muito na imprensa a diferenciação, né? Quando prende uma quantidade de droga com alguém branco da classe média, é tratado como suspeito, ou advogado, ou estudante é preso, mas se pega a mesma quantidade de drogas, ou bem menos, como tu falou, com um negro pobre da favela, é traficante, é drogado, enfim, são tratamentos diferentes, né? Dados inclusive pela própria imprensa, né? O que é Sim. É, lamentável. exatamente. Eu fiz parte da empresa, faço parte da imprensa até hoje, mas embora não esteja ligado a nenhuma empresa, mas sim, mas tem algumas coisas assim que às vezes a gente observa, né? Ah, por exemplo, prisão de pobres e negros, traficantes presos com 2 quilos numa favela. Aí acontece lá num bairro de classe média de São Paulo, estudante de medicina preso com 5 quilos de maconha. Aí não é traficante? O traficante é só o da favela? Né? Aí lá é um estudante Exatamente. de medicina preso com drogas. Então há uns equívocos, há um que a própria imprensa comete. Aquela hora que tu falasse em bar, eu vi que a Bárbara colocou o bar da Andradas, aí eu estava me lembrando, sim, a Bárbara que eu conheci num bar da Andradas, uma universitária, conheci num bar da Andradas, perto da Casa de Cultura Mário Quintana. Eu acho que era época perto da Feira do Livro. Um beijo para a Bárbara também. Nos bares é que se acontecem as melhores histórias, né? Com certeza. Não, mas agora, já indo para a reta final, como eu disse, para deixar tu aproveitar a tua noite de sábado aí, trabalhar ou tomar tua cervejinha, enfim. Qual é o teu próximo, qual é teus próximos projetos aí? Tu falou da série que tá vindo aí, Isso. teu livro que tá fazendo com a Tatiana Sager, que inclusive é uma Também com a querida série. também. Que... A parceria em tudo, né? A gente está trabalhando tudo junto. Sério, livro. A gente está em finalização de um novo longa-metragem. Esse aí falando sobre encarceramento feminino. Ah, legal. Já tem previsão de estreia dele ou ainda não? Todo mundo se perguntava, tá aí, quando é que vocês vão falar dos presídios femininos? Então, o pessoal aguarde aí, porque nós estamos aí finalizando um longa-metragem. Olha para elas, é o nome do longa. Mas, claro, uma situação diferente, né? O protagonismo no central, no documentário central, o protagonismo ele ficou com o próprio presídio, que é o problema, né? Ali no caso ali era o problema maior, e o presídio e as facções, tanto que era central o poder das facções no maior presídio do país. Agora o protagonismo não, infelizmente o protagonismo dentro do universo feminino não é nem as facções nem os presídios, até porque os presídios os que têm mais, quando tem mais presas, as condições são bem melhores do que os presídios masculinos. Claro, eu digo os que têm mais presa porque há uns presídios pequenos no interior em que são presídios masculinos sem a mínima adaptação para feminino e fazem aqueles chamados puxadinhos ali para ter uma ala feminina. Então ali é horrível para as mulheres, né? Porque não tem a mínima condição. Mas no o drama era das próprias mulheres, porque são situações diferentes, mas principalmente ela, porque todas têm muitos filhos, que entram em mesa, têm filhos,
ou quase todas não, né? Mas muitas têm filhos, e o maior drama para elas, assim, é estar lá dentro e não saber o que está acontecendo com os filhos. Não sabe, algumas não sabem nem onde estão os filhos. Então, tem toda uma questão dramática aí por trás e uma questão social, porque não adianta, as pessoas podem dizer, tá, mas eu com isso, elas cometeram crime, elas estão lá, mas as pessoas têm que entender que a sociedade é uma só. E elas estão lá presas, as crianças que estão aqui fora, não se sabe o que está se fazendo. E, infelizmente, na sociedade como um todo, assim, né, na maior parte das pessoas, aquele pobre, o que está marginalizado, que tá à margem da sociedade, o excluído, ele só passa a ser considerado, a ser visto quando comete um crime, e aí todo mundo quer que prenda. Mas antes, assim, por exemplo, os filhos das presas que estão aí na rua, estão abandonados, aí ninguém se preocupa, e eu acho que o Estado tem que ter o seu papel nisso aí, né, de encaminhar essas crianças para alguma instituição, se não tiver um parente que assuma, que as crianças não têm culpa, né, se a mãe cometeu um crime. Sim. Porque não tem que esperar a criança crescer, virar um adolescente para depois internar numa fase. Tem que se precaver antes, né? Acho que tem que se pensar Sim. antes. O Dago Costa diz aqui, inclusive, me deve várias cervejas esse Renato. Ih, já. Deixa eu falar que esse cara, nós falamos tanto na Câmara dos Apenados, se não fosse esse cara, nós não teríamos a Câmara dos Apenados. Dago Costa é um codinome. Ele foi diretor, ele foi o diretor que nos possibilitou conversar com os presos para botar as câmeras dentro do Presídio Central. Grande abraço. E eu estou esperando também um chopp aí, é uma grande pessoa, é um cara sensacional. E aliás, até ele tem dado muitas palestras, porque é aquela história de, como a gente diz, né? Ele é da Polícia Militar. Mas como a gente diz, a instituição não é racista e muitas das pessoas lá não são, mas algumas pessoas são, assim como aqui fora da sociedade, porque isso é um reflexo da sociedade. A sociedade existe racismo na sociedade e algumas pessoas que vão entrar para as polícias também vão entrar com um pensamento racista, mas isso não quer dizer que a corporação seja racista. Entendi. A Bruna Cabreira diz, ótima live, parabéns aos dois. Obrigado, Bruna. A Bruna também hoje ajudou na divulgação da nossa live e também estava empolgada, e obrigado por ter participado com a gente, Bruna. A Elizabeth Bina diz, um prazer ter participado dessa live com vocês, e Renato, parabéns pela tua sensibilidade sobre estes assuntos que poucos gostam de abordar. É verdade. É verdade. Eu fico contente aí, eu que agradeço, sinceramente. Ela ainda diz que, além de a sociedade ser uma só, ela também tem parte de responsabilidade sobre as pessoas e seus filhos também. É verdade. E o Marlon diz, opa, e aí, Marlon, tudo bem? E a Renata diz, Renato, a Bárbara diz, desculpa, Renato, quando puder, dê uma olhada no que conversei com você no direct. Abraço. Muito bom estar aqui prestigiando, ouvindo e aprendendo. E a Luciana Aiola diz parabéns pela live. Um beijo para a Luciana. Minha amiga Luciana, um beijo. Renatinho, só para a gente finalizar agora, tu tá com o teu projeto aí, o Morada do Samba, na TV Assembleia. Isso. Que é... Oi? Não, daqui a pouco tem um programa, às 23h30. Tem um programa na TV Assembleia, canal 16 da NET ou 61.2 do digital. Já queria, inclusive, convidar a galera para depois que terminar nossa live aqui já sintonizar aí o Morada do Samba para ver mais Renato Dornelles em ação aí. Com overdose hoje. Renatinho, muito obrigado pela tua presença. Eu gostei muito eu queria muito, estava muito ansioso e nervoso para fazer essa live, porque é um assunto que acho muito importante tocar, mesmo a gente sendo o Sala Crítica sendo um portal de
de cultura pop, enfim, eu acho muito importante que a gente traga também um pouco dessa realidade aí do Brasil para cá, e ninguém melhor do que tu para conversar com a gente sobre isso, e eu fiquei muito contente de ter aceitado, e a conversa foi muito legal, e, pô, sou fãzão teu. Tô aqui com A Cor da Esperança, eu não consegui ler ainda, eu tô com ele aqui na minha prateleira. É É. o próximo que eu vou ler. Eu tô Não com ele consegui ler aqui, ainda, ó, por favor. aqui atrás de mim. E aqui em casa é assim, ó, A Cor da Esperança. Aí aqui eu tenho do primeiro Falange, Falange Gaúcha. Que E demais. aqui, e aqui eu tenho ele, né? O Central. O Central, show de bola. Cercado por grandes obras, que demais. E mais legal, né? Obras que tu mesmo realizou, né? É Que verdade. demais, que demais. Renato, muito obrigado de novo. Se quiser dar uma palavra final aí pro pessoal também, eu É. já deixo para ti aí, o encerramento. Tá certo. Eu quero agradecer, então, o pessoal aí pela paciência aí. Não, que nada. Eu quero te agradecer, Carlos, tu e tua equipe. Eu me lembro que no dia do lançamento, a gente deu uma entrevista para vocês lá no cinema, lá no GNC do No Praia de Belas, no dia do Praia de lançamento Belas. central, no dia 30 de abril de 2017. A gente deu uma entrevista lá. E hoje, prazer aí. Fora os momentos coletiva, né, da coletiva.net, inclusive Uhum. momentos bons, momentos ruins, mas que sempre são bons, a gente sempre tira. Que eu me lembro que eu saí da RBS, só que eu saí do prédio e em seguida eu recebi teu telefonema quando eu saí da RBS. Isso É tudo uma são droga coisas que fazer isso. não, mas por mim não tem problema, não. E agradecer as pessoas aí, e quem quiser entrar em contato, o meu Instagram, o Redornelis, Red Dornelles, na verdade, Red Dornelles, pelo Facebook, sabe? Eu gosto muito de conversar com as pessoas que têm interesse em conversar sobre esses assuntos aí que a gente debate bastante aí também, daí também, claro, agora a gente está já tinha umas quantas palestras aí agendadas, mas em função da pandemia a gente teve que suspender, né, temporariamente. Mas estamos aí, nós vamos estar ainda com um livro esse ano, com a série, que a gente vai estar divulgando aí quando começa, certo? Continuem com a gente, continuem nos acompanhando e muito obrigado aí. Show de bola, Renato. Abração e até uma próxima, se tudo der certo. Certo. Beijão para Fran Martins, tá aí também, tô vendo que a Fran tá aí também. Tá aí Beijo para também. Fran. Então tá. Tchau, Renato. Até a próxima. Beleza, até a próxima, Carlos.